Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é dia 7 de junho de 2017, uma quarta-feira. Vamos começar mais um vídeo do canal. Queria pedir a vocês, antes de tudo, como eu sempre faço, para entrarem no site www.dicadehoje7.com, cadastre o e-mail, leia os artigos que estão cada vez mais interessantes. Da manhã, quinta-feira, vai sair um artigo bem legal sobre renda fixa, que inclusive vai ter algumas oportunidades que eu andei pesquisando para um cliente e acabei resolvendo fazer um artigo sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de vital importância que eu vou acabar mostrando um pouco, tá? Óbvio que não consigo fazer total isso, mas seria uma parte de análise de cenários mais para frente. E para isso eu vou dizer até onde Itaú e Bradesco podem subir, no caso, num cenário otimista, ou até onde elas duas podem cair num cenário pessimista, e o cenário neutro a gente vai ver o que acontece. Tá? Então, até onde Itaú e Bradesco podem subir ou cair, né? Porque renda variável a gente sempre trabalha com risco. Vocês vão ver que Itaú e Bradesco, eles andam muito parecidos. A gente vai ver aqui uma série de indicadores e vários deles, as duas andam muito próximas. As diferenças às vezes são de um ano para o outro, que uma caminha antes do que a outra. Enfim, mas o resultado em si são muito parecidos. Ao final, a gente, como eu já adiantei antes, a gente vai ver qual o valor que pode chegar a essas ações. Tá? E apenas para efeito do vídeo, eu vou tratar sempre YouTube 4 e BBDC 4, mas os números das empresas, obviamente que o preço não, os retornos não, mas lucro, total de ativos, valor de patrimônio líquido, tudo isso é igual tanto para YouTube 4 quanto para YouTube 3 e BBDC 4 ou BBDC 3. Então vamos ver primeiro as receitas. As receitas dos bancos, elas são divididas em duas partes. Tem a receita de prestação de serviços, que aí inclui todas as tarifas bancárias, abertura de crédito, abertura de contratos, alguma coisa que a pessoa faça, malote, enfim, vários serviços distintos que o banco tem. E essa receita de prestação de serviço em países desenvolvidos, elas chegam a ser até 50% da receita do banco. A receita do banco não depende tanto de juros. Óbvio que no Brasil é um pouco diferente, mas a gente vai ver como elas estão crescendo com o tempo. Então, aqui na linha vermelha, a gente vê a de Itaú Unibanco, na linha laranja, a gente vê aqui Bradesco, e a gente vê que os dois, nos últimos 6 anos e um quarto, né, 6 anos e um trimestre, mais do que dobraram. Tá? De Bradesco, inclusive, subiu mais do que a de Itaú, o que é interessante a gente observar, embora as duas tenham ficado aí, embora a Bradesco tenha ficado o período todo abaixo de Itaú, o percentual de Bradesco subiu mais do que Itaú. Não sei se fica tão claro no gráfico, mas eu já tinha visto antes. A outra forma de receita que a empresa tem é a receita de intermediação financeira, que é a receita que é feita a partir dos juros propriamente dito. O banco ele capta um valor de juros, né? Ele capta um valor, uma quantidade de dinheiro, paga uns juros por isso, normalmente alguma coisa próxima ao CDI, e ele empresta por um valor acima do CDI. Essa diferença é o resultado bruto da intermediação financeira. Para facilitar aqui, eu já botei ela líquida das provisões de devedores duvidosos. Então a gente vai ver aqui como ficou. E a gente vai ver o seguinte, a gente vê que os dois aqui andavam bem próximos em 2012 e 2013, e daí para frente, tirando esse ano aqui que teve um não recorrente lá em Itaú conseguiu pular para frente. Então, quer dizer, Itaú melhorou mais do que Bradesco no resultado bruto da intermediação financeira, enquanto Bradesco melhorou mais lá na receita de prestação de serviços.
Tá? Melhorou, que eu digo, é o resultado, tá? Não estou falando de atendimento nem de valores para o cliente, não. Aqui é o PDD, provisão para devedores duvidosos. O que acontece? Todo empréstimo, o banco ele corre um risco. Os clientes eles são divididos de A até H, dependendo do nível de risco que ele pode trazer para o banco. E aí o banco ele faz uma provisão, ele separa uma parte de dinheiro que ele acredita que ele não vai receber. Se esse valor tiver maior, quer dizer, ele teve menos inadimplência do que ele imaginava, ele faz uma reversão da provisão para devedores duvidosos. A gente vê aqui o seguinte, que Itaú tinha um valor bem maior de provisão do que Bradesco. E aí, o que aconteceu nesse período de crise? Itaú conseguiu se manter com uma provisão baixa, tá? É difícil a gente falar que 23, 24 bilhões é baixo, mas ele conseguiu manter uma provisão em um período que as pessoas ficaram mais desempregadas, mais inadimplentes, e a gente vai ver o motivo disso. Ele passou a emprestar menos dinheiro, ele emprestou menos realmente. Já Bradesco também fez isso, mas ele demorou um ano para fazer isso. Você vê que nesse ano que ele não fez isso, a provisão dele teve que subir muito, a inadimplência aumentou muito de Bradesco. Tá? Então aqui eu dou um ponto para Itaú, porque ele conseguiu perceber, antever aí essa questão antecipadamente em relação a Bradesco. Tá? Uma das poucas coisas que a gente vê aqui uma diferença em relação a outra. E a gente vê aqui o total de ativos. O total de ativos de um banco, tá? Ele não é composto apenas da carteira de crédito. Tem aí depósitos compulsórios, tem outras operações que ele deixa às vezes uma reserva que ele mesmo resolve fazer, quando ele não tem para quem emprestar o dinheiro, existe o dinheiro em caixa, existem várias coisas, não é só carteira de crédito. Mas quando a carteira de crédito vai aumentando, o total de ativos costuma aumentar também. E aqui a gente vê que o total de ativos de Itaú, da mesma forma, ele se segurou a partir de 2015, enquanto o Bradesco subiu ainda um ano. Então a gente vê agora que os ativos dos dois estão muito próximos, estão bem parecidos, algo que não acontecia no período todo. E aí aqui o que eu fiz? Eu fiz a provisão de devedores duvidosos dividido pelo ativo. O indicador melhor seria a provisão de devedores duvidosos pela carteira de crédito de cada uma das instituições. Mas esse indicador ele já dá um bom indício, tá, do que acontece. A gente vê que Itaú, Unibanco, tinha uma provisão bem maior do que a de Bradesco, e com essa estratégia de segurar aqui os empréstimos desde 2015, ele conseguiu não aumentar a provisão de devedores duvidosos e com isso esse percentual caiu e se manteve estável. O de Bradesco ele acabou subindo um pouco aqui. Tá? Mas é interessante ver que esse indicador, o de Bradesco, ainda é menor, mesmo assim. Tá? Então aqui é um ponto para Bradesco, no caso. E aí a gente vem para o lucro líquido, que no final tá, é o que acaba importando mais para o acionista. Porque todos os números são bonitos, mas eles precisam gerar um lucro líquido. A gente vê que os dois bancos eles se movimentam de forma muito próxima, como eu já falei lá no início. Até 2015 crescem bastante, tá? Um pouco menos Bradesco, inclusive, mas Itaú Unibanco, até por ter emprestado menos de 2015 a 2016, tem uma queda do lucro. E aqui já tem uma estabilização igual de Bradesco, só que essa estabilização de Bradesco já é um ponto próximo ao de 2015. Tá? Então aqui Bradesco já está num ponto como ele estava antes, enquanto Itaú não, ele está um ponto abaixo do que ele estava antes. Aqui é ponto para Bradesco também. Aí a gente tem o retorno sobre o valor patrimonial. A gente vê aqui que Itaú Unibanco, no histórico todo, ele não tinha retorno sobre o valor patrimonial, retorno sobre patrimônio líquido, acima de Bradesco. Bradesco tinha esse retorno maior em 2011 e 2012. E Itaú conseguiu reverter isso
e ele ainda mantém isso mesmo que seja com uma distância mais tímida aqui, tá? Então, ainda é um retorno bem expressivo, um retorno aí na casa de 17%, para Itaú quanto para Bradesco, então são empresas ainda muito boas, tá? Empresas que dão retorno grande para o acionista. Ponto para Itaú nesse aqui. E o retorno sobre os ativos, que é um dos indicadores importantes em relação a banco, aí é o calcanhar de Aquiles de Bradesco. A gente tem aquele total de ativos, a gente viu que os ativos de Bradesco subiram muito, e o lucro líquido não aumentou no mesmo percentual. Então, o retorno sobre os ativos de Bradesco ele vem em queda, o de Itaú já estabilizou, e aqui é ponto para Itaú também. E essa é que é a questão aqui de Bradesco, tá? O retorno sobre ativos ainda está muito baixo. Ele sempre teve um patamar abaixo. Como a gente vê aí na maioria dos indicadores, Bradesco está um pouco abaixo de Itaú. Então, seria normal que o preço sobre lucro de Bradesco fosse um pouco menor do que Itaú. E aí a gente vai começar a ver agora a comparação de preço sobre lucro. A gente vê aqui que Itaú Unibanco 4, né, Itub 4, teve o maior preço sobre lucro desde 2010, nesse período que a gente está vendo. Foi 13,54 no terceiro trimestre de 2013, aí é dados do Guinvest Pro. Média preço sobre lucro, a média desse período todo, em todos os trimestres, foi 9,49 e o menor preço sobre lucro, 5,21 no terceiro trimestre de 2015. É importante ressaltar aqui que a gente teve o menor preço sobre lucro, quer dizer, as ações estavam mais baratas quando os juros estavam maiores, em 14,25 do período, e quando a economia estava no segundo ano de retração forte. Enquanto isso, maior preço sobre lucro foi ali no período em que os juros estavam mais baixos. Então, isso é muito importante, a gente perceber que juro baixo na renda fixa faz com que aumente os múltiplos da ação. Não apenas o valor da ação, mas você aceita pagar um preço sobre lucro maior. Já em Bradesco, a gente tem uma média bem menor, 7,94, até como a gente imaginava, por causa dos retornos que a gente viu. O menor preço sobre lucro foi 4,61 no quarto trimestre de 2015, próximo aqui ao terceiro trimestre, também com a mesma questão. E aqui vem uma diferença, maior preço sobre lucro 10,8 no primeiro trimestre de 2017. Então a gente vê o seguinte, o preço atual de Itaú Unibanco está muito próximo da média dele de preço sobre lucro. Enquanto isso, o preço de Bradesco já está bem acima da média dele de preço sobre lucro. A não ser que você ache que Bradesco vai ter números iguais aos de Itaú no futuro, a ponto dessa média dele subir e chegar nesses valores próximos de Itaú, senão não tem motivo para a pessoa aplicar em Bradesco. Mesmo assim, a gente vai ver valores de Bradesco também. Aqui a gente vê o crescimento do lucro dos dois, que vai ser importante para a gente fazer a análise de cenário. E a gente vê que nesses 6 anos e um quarto, 6 anos e um trimestre, o lucro de Itaú Unibanco subiu 90,19% e o lucro de Bradesco subiu 76,17%. Se a gente pegar isso anual, seria 10,83% Itaú, 9,48% em Bradesco. Eu já mostrei como faz essa conta em alguns outros vídeos, mas aqui seria 1,1083 elevado a 6,25, que é a quantidade de anos que passaram. Você vai chegar em 1,9019. Tá? E aí você tem esse valor. Por quê? Porque são juros compostos. Se você pegar R$1.000 e aplicar 10,83, você vai ter R$1.901,90 em 6 anos e um trimestre. Tá? Basicamente é isso. E aqui eu peguei também o período de 2010 a 2015. Por que eu peguei esse período? Porque a gente viu que de 2015 a 2017 os lucros das duas empresas caíram.
ou até ficaram estáveis, no caso de Bradesco. Então, se a gente excluir esses 2 anos que já passaram e que os valores já estão no preço das ações, essa queda de lucro, a gente pode ser que tenha crescimentos de lucro da ordem de 15,92% em Itaú e 12,27% em Bradesco. E a gente vai fazer os cenários otimistas com esses dois crescimentos de lucro aqui. Então, primeiro, vamos para Itaú, simulações otimistas. Crescimento de 10,83% ao ano e o preço sobre lucro final em 12,48%, próximo desse 13,54%. A gente tem que o valor nominal da ação em 2021 deve chegar em torno de 70 e poucos reais, o que significa valores de hoje um pouco mais do que 40 e poucos reais, já descontando 12% ao ano. Vocês veem que é um valor acima do esperado para a Selic, e isso é normal quando a gente precifica ações, porque a gente não pode descontar pela taxa livre de risco, que seria a Selic, a taxa do Tesouro Nacional. A gente tem que colocar um ágio acima, porque a gente está correndo risco, e se a gente está correndo risco, a gente tem que ser melhor remunerado. Então, em vez da média aí de 8,5% que esperam para a Selic 2017, 2018, 2019, eu coloquei 12%, tá? Um ágio aí que eu acho que é compatível com uma large cap como é Itaú e como é Bradesco também. Então, qualquer valor que esteja acima do valor atual aqui nessa linha vermelha já é bom, entendeu? Isso aqui seria, por exemplo, o preço justo. O preço justo que eu acredito nela seria aqui em torno de 44, para um crescimento de 10,83. Agora, para um crescimento de 15,92% ao ano, se nesses 5 anos a gente tiver crescimento igual teve de 2010 a 2015, a gente teria um preço justo maior ainda, ó, acima de 50 reais. E a ação iria chegar acima de 90. Enquanto isso, a gente tem simulações pessimistas também, de crescimento de 3% ao ano, preço sobre lucro de 6%, que já é próximo daquela banda abaixo, e a gente vai ver aqui um valor justo abaixo de R$ 20, é o risco do mercado de ações. Por isso que a gente precisa ganhar mais do que a renda fixa, porque a gente corre esse risco. Embora eu ache bem improvável que Itaú em 5 anos seguidos cresça menos do que a inflação, que seria 3% ao ano, seria um crescimento real negativo. E aqui seria um crescimento de 6,5% ao ano, mantendo o preço sobre lucro. Esse crescimento de 6,5% ao ano é em torno de uns 4,5% de inflação, mais 2,5% do PIB. Seria ele crescer de acordo com o crescimento da economia. E a gente vê aqui uma queda no valor também. Preço justo teria que ser abaixo. E aqui a gente chega nas simulações de Bradesco otimistas com a mesma forma de raciocínio, o preço sobre lucro aumentando para perto do máximo dele, ele fica aqui mais ou menos estável, como a gente viu, ela está já bem acima da média. No crescimento de 12,27%, ela já valeria um pouco acima de 30%, mas eu acho que já fica claro que Itaú eu considero mais descontada. E aqui as outras duas simulações, né, com crescimento de 3% ao ano e um preço sobre lucro pequeno, já perto da banda menor, de 7,10 e de 8,10, a gente vê uma queda grande. Então é o que eu costumo dizer, a simetria que eu vejo em Itaú é maior do que a simetria que eu vejo em Bradesco. Em Bradesco eu vejo pouca quantidade de ganho para muita quantidade de perda. E por isso aí, entre as duas, eu ficaria com Itaú. Mas foi bom aqui porque eu mostrei a simulação pessimista também e vocês já têm noção do risco que vocês vão correr também, tá? Quando vocês aplicarem nesse tipo de ação. Tá? A gente chegou aqui ao final de mais um vídeo, eu queria agradecer a todos
Queria dizer aí que está sendo um prazer poder ensinar a todos como é que vê ações. Também dizer que eu não sou dono da verdade, eu vi alguns comentários nesse sentido. Eu sempre estou muito aberto a novas pessoas que falem coisas diferentes e tudo. E já tive alguns vídeos que eu fiz que eu mostrei isso, que eu até modifiquei um pouco o meu tipo de raciocínio. E eu acho que isso é importante. Todos nós somos alunos, todos nós estamos aprendendo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, avisem os amigos, que é muito importante para cada vez mais pessoas conhecerem o canal e cada vez mais pessoas terem acesso a essas informações. Queria agradecer aí mais uma vez. Não esqueçam de entrar no www.dicadehoje7.com. Muito obrigado a todos, uma boa noite e bons negócios amanhã. Tchau, tchau.